Hoje eu quero dar o último exemplo da minha história em relação ao planejamento e as conexões das áreas da vida e o que Deus faz nessa estrutura de planejamento quando você ousadamente coloca aquilo que você deseja fazer, aquilo que está no teu coração de fazer, pautado naquilo que o Senhor tem para você. Esse exemplo que eu vou dar hoje, ele envolve a vida profissional, o financeiro e o intelectual. E isso eu quero que você preste bastante atenção, porque eu quero motivar você. Eu quero motivar você a fazer o planejamento, porque dá certo, porque funciona, porque você se sente feliz, porque as coisas vão sendo monitoradas de uma maneira que você se sente bem, se sente honrado, se sente útil, se sente valioso e você se sente desse jeito porque você entende que você é filho amado do Pai. Porque na medida que você vai fazendo e obedecendo, o Senhor vai correspondendo. O Senhor vai respondendo com coisas que você não esperava. Então, esse exemplo que eu vou falar agora envolve viagem para o exterior, que é quando eu comecei o meu plano. Então, desde a minha infância, eu tenho o desejo, né? Da minha infância, eu tinha o desejo de ser contadora. Meu sonho profissional sempre foi esse. E isso era assim, muito bom desenvolver essa profissão. E eu tenho meus projetos dentro da evolução como contadora, o que é que eu gosto de fazer, o que eu quero fazer, os níveis que eu quero alcançar dentro da profissão. E isso foi sendo pautado e acrescentado e monitorado. E chegou um período em que, de forma desconectada, que eu não tinha feito, que daria certo junto, mas é isso que é o grande fechar deste exemplo que eu vou falar com vocês agora. Por quê? Uma coisa era o meu sonho, o meu plano de fazer um grande nivelamento, um grande treinamento de maneira assim, mundial. Só que, quando eu pensava nisso, eu pensava que eu ia fazer algo no Brasil, um grande congresso, um grande seminário, uma grande conferência, algo nesse sentido, que envolveria o intelectual. Então, todo ano eu coloco lá, dentro da minha vida intelectual, alguns eventos de aprendizagem. Aprendizagem tanto na vida profissional, eu coloco sempre um evento desses de viajar na vida profissional e um envolvendo as questões ministeriais da igreja. Então, todo ano já tem duas viagens envolvendo treinamento intelectual desse nível. E o que acontece? Naquele ano, que isso foi em 2013, eu coloquei esse plano, que eu queria então uma viagem, e eu coloquei assim, que é coisa também que a gente deve evitar de colocar no nosso planejamento. Aquelas palavras assim, eu quero, por exemplo, eu quero ganhar mais, quero fazer um grande congresso, quero fazer... O que é um grande congresso? O que é ganhar mais? Porque isso tem que ser quantificado. Então, esse mais, mesmo que você colocar mais, você coloque uma faixa entre tanto e tanto, ou acima de tanto, de forma que você também não deixe travado, porque se Deus quer te abençoar com mais, você tem que estar aberto para receber, mas você tem que travar. Mas naquele ano eu coloquei que eu queria participar de um grande congresso, fazer uma viagem em um grande congresso. E isso já era uma rotina para mim, porque eu faço isso todo ano. Então, mas eu imaginei que deveria ser algo muito grande. E na linha da viagem, então eu coloquei que eu queria viajar para o exterior, quando a primeira vez. Só que eu não tinha nem passaporte. Aí eu peguei, coloquei no plano e na sequência fui atrás, né? Assim que começou o ano, fui fazer o passaporte. Fiz o passaporte, deixei tudo organizado, porque eu digo, a hora que estiver pronto, a hora que conseguir, porque aí eu não tinha dinheiro. A hora que eu tiver o dinheiro, eu vou. Tá tudo certo. E aí fiz o plano, até pesquisei alguns lugares que eu gostaria de ir, e eu tenho um projeto em relação à Bolsa de Valores, e eu gostaria de ir para lá, e eu fiz essa expectativa das bolsas, de ir visitar uma das Bolsas de Valores. E fiz isso, está tudo certo. Só que aí, os dias foram passando, e logo na sequência,
eu percebi que já existia programado a nível mundial o Congresso Mundial de Contabilidade. E aí eu digo assim, puxa, assim, de um dia, de repente, eu ali orando, meditando, fazendo a organização, eu entendi que existia a possibilidade, em vez de eu ir para aquele lugar que eu estava cogitando, que era relacionado à Bolsa de Valores, eu poderia ir fazer o meu grande nivelamento intelectual num Congresso Mundial de Contabilidade e, junto com isso, fazer a minha primeira viagem para o exterior. Então, faltava só o dinheiro. E eu mentalizei isso, e orei, e coloquei isso diante de Deus, e conversei com meu esposo sobre as autorizações em relação a eu ir só, né, porque aí era um nivelamento profissional, mas era uma viagem intelectual. Ele concordou, disse que estava tudo bem, e aí eu fui verificar as questões financeiras, quanto que ficaria e como que ficaria esses pagamentos. E aí, novamente, entra naquela situação, não tenho dinheiro suficiente, não é possível pagar, porque esse valor é muito caro. E aí as coisas foram acontecendo. Quando faltava mais ou menos uns 6 meses para encerrar as inscrições, aí veio as propostas que o nosso conselho aqui do Mato Grosso fez um projeto, dentro do projeto, através de uma companhia de viagem, que ele fez umas condições parceladas. E nessas condições parceladas era muito possível eu fazer, encaixava, entrava dentro do meu planejamento financeiro e eu estava pronta. E é aí que entra também uma questão. Quando veio a situação do parcelamento, das condições em que foi acrescentada ali naquela estrutura para ir para a viagem, muitas pessoas gostariam de ir. Só que aí elas não conseguiriam mais ir, porque as condições financeiras estavam fáceis agora, porém elas não tinham passaporte, porém elas não tinham organizado a outra parte, entende? Então, quando veio a estrutura financeira que encaixava no meu plano, a outra parte já estava pronta. Então, às vezes, a gente não faz o projeto porque a gente pensa em uma coisa que trava. Só que se a gente resolve as outras coisas que a gente já tem condição, se é da vontade de Deus e Deus destrava aquela porta que estava fechada, a parte que você tinha que deixar preparada já está pronta. Então é sobre isso. A mão do Senhor, ela está sobre nós. Só que nós precisamos entender que a parte que nós temos que fazer, a parte que nós precisamos organizar, o Senhor precisa que nós façamos, porque Ele não vai fazer a nossa parte. O Senhor trabalha no sobrenatural, o Senhor trabalha no além das nossas forças, mas aquilo que é natural e aquilo que é das nossas forças, nós precisamos nos comprometer e fazer. Então, no resumo, esse plano, ele aconteceu de um ano para outro. No primeiro ano, eu coloquei no meu projeto, eu fiz o passaporte, eu organizei as minhas finanças, e planejava fazer essa viagem, que não foi possível fazer, porque antes que eu me fortalecia na ideia de uma viagem, eu vi que eu conseguia, no ano seguinte, realizar 2 desejos em uma única vez. Então, eu já comecei a me preparar para fazer a outra, porque aí eu não precisava atropelar nenhuma das outras áreas da minha vida. E eu consegui fazer isso com uma tranquilidade muito grande, tanto de bem-estar na minha família, porque foi tudo em concordância com todos, quanto de bem-estar financeiro, que eu não precisei fazer nenhum endividamento, nenhuma loucura, e que quando houve a liberação ali de uma forma confortável no financeiro, eu não tive dificuldade nenhuma com a minha documentação, com a minha saída do país. E foi uma viagem incrível, de memórias incríveis, níveis mundiais. Eu passei 18 dias fora, essa estrutura me acrescentou demais na minha vida profissional, na minha vida intelectual, me deu muita segurança para então, nos anos seguintes, fazer várias viagens para fora do país, como eu já tenho feito e conhecido vários outros lugares e realizado vários sonhos em relação a essa parte de viagens, de conhecer coisas novas, estruturas novas. E eu falo assim sempre que isso já é a parte do mimo de Deus para nós,
Porque tem coisas que nós precisamos fazer porque é muito necessário. E tem coisas que nós queremos fazer porque nós gostamos, porque é prazeroso, porque isso vai acrescentar em outras áreas da nossa vida de forma qualitativa. E isso é a vontade de Deus para nós. Que com este exemplo, que você possa agora realmente se empolgar no seu projeto. E você não se esquece que você pode comentar aí, colocar para mim, olha, manda para mim o material, conta mais exemplo, ou traz para mim uma ideia acerca dessa área da minha vida. Você pode fazer esse pedido, tem ali o grupo do WhatsApp que você pode clicar ali, pedir as informações, pedir as ferramentas, pedir as planilhas, ou pedir outros exemplos, ou pedir ajuda, pedir aconselhamento, que nós estamos aqui para responder você, para contribuir com você, para a honra e para a glória do nome de Deus, que é aquele que nos sustenta, que é aquele que nos traz a sabedoria, o conhecimento, é aquele que nos faz perseverar nele, porque tudo é para ele. Nós viemos dele, para ele voltaremos. E enquanto nós estivermos aqui nessa terra, cumprindo a nossa missão, é nossa responsabilidade fazer esse trabalho bem feito.